Oi gente, aqui é a Rafaela da Eterna Leitora e no vídeo de hoje eu vim conversar a respeito do livro Operação Harém, do Tony Chastinet. Pra quem não sabe, a Operação Harém foi uma operação desenvolvida pela Polícia Federal em 2009 e que acabou desmanchando aí uma das maiores redes de prostituição de luxo, principalmente no Brasil, mas que também enviava garotas para fora do país, e foi uma investigação super sigilosa. O livro começa quando uma brasileira que mora em Londres encontra outras duas brasileiras lá que trabalham com esses tipos de eventos de prostituição e acaba entrando para esse mundo. Só que aí no meio do caminho algumas coisas começam a dar errado e ela acaba voltando para o país querendo se vingar e querendo denunciar todo o esquema, justamente por causa de algumas coisas que aconteceram com ela. Então, quando ela denuncia, é a partir daí que vai começar toda essa investigação. O livro é dividido basicamente, digamos, em 10 capítulos, porque em cada um deles vai ser abordado uma ramificação da quadrilha da prostituição. Então em cada um deles vai ter mais aprofundado como foi essa prostituição, envio de garotas para cada país, como por exemplo a França, para o Caribe e também principalmente o Brasil, porque todos têm ligação para o Brasil, todas as garotas praticamente eram levadas daqui. Então essa foi uma operação grandiosíssima e não eram prostitutas baratas, tinham garotas que recebiam R$2.000 por programa. Tinha muitas famosas envolvidas, celebridades, participantes de programas de reality shows, dançarinas de programas de auditório. Tinha algumas até às vezes que recebiam R$20.000 e por isso que realmente era uma prostituição de luxo, era só o pessoal mais rico. Então os envolvidos que contratavam esses programas geralmente eram pessoas como políticos, muitos jogadores de futebol, grandes empresários, celebridades, mafiosos, estrangeiros de outros países. Então era uma operação que foi realmente muito bem feita. Conforme a gente lê, a gente vê a complexidade das informações que vão aparecendo, as ramificações, as ligações. Então acaba sendo uma minuciosidade de informações, é muita coisa que a gente fica sabendo. Realmente o leitor ele fica um pouco em choque com tantas informações. Eu não tinha conhecimento dessa Operação Harém e eu acredito que muitas pessoas também não tenham, porque não foi uma operação que, quando acabou, ela foi muito divulgada, justamente por ter o nome de grandes políticos e pessoas importantes. Então foi tudo feito sigilosamente para que esses nomes não vazassem. Tanto que aqui no livro o autor acabou substituindo os nomes reais, claro, das pessoas por nomes fictícios, justamente para preservar a identidade também das mulheres. E assim, não tem muito o que falar a respeito de história, só lendo realmente para entender o quão complexo era esse esquema. Como muitas vezes as mulheres também se deixavam iludir achando que seria um dinheiro fácil e muitas vezes elas eram mandadas para um país, mas elas acabavam voltando muito irritadas porque não era nada do que era prometido. Então essa ilusão de dinheiro fácil é o que muitas vezes compra as pessoas e que a gente vê como tudo às vezes pode dar errado. E assim, é um assunto bastante polêmico. Eu gostei do livro porque eu realmente não tinha conhecimento dessa operação, então foi muito interessante poder descobrir mais a respeito, sem contar que eu estava um pouco receosa achando que o livro ia ser mais investigativo, no sentido de ser super descritivo sobre como foi a operação. Eu achei que ele ia ser de um jeito, mas eu gostei porque ele foi mais romanceado. O autor meio que criou uma ficção, digamos assim, com todos os fatos reais. Para quem não teve conhecimento dessa operação, eu recomendo. É um livro muito bom, foi muito bem construído, todas as informações também, porque, gente, levar 5 anos para conseguir descobrir, pesquisar tudo e fazer um livro, realmente toda essa dedicação e esse envolvimento com o caso, eu acho que já merecem um destaque, merece ser lido, sem contar que a Polícia Federal aqui, a equipe que participou dessa operação, tá de parabéns, foi muito bem feito. Se você olhar todas as ligações que eles acharam, o modo como eles trabalharam sigilosamente. E eu recomendo para quem tiver interesse em saber mais a respeito, que sim, leiam o livro porque vale a pena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima!